Continuando então aí nosso quarto bloco, questões 7 e 8, vestibular, Unicamp 2008, segunda fase, continuando aqui com o professor Carbone. Tá aí, questão 7. Especialmente para as crianças, havia uma sala reservada com muitos brinquedos, guloseimas, um palhaço e um mágico. Então os caras estão lá numa festa, né? Então tinha um ambiente aí para as crianças. Vamos ver qual aspecto do cotidiano então ele vai pegar agora. Como o Rango também tinha problemas com açúcar, algumas vezes ele colocava pouco açúcar nas receitas. Ao experimentar a pipoca doce, uma das crianças logo berrou: "Tio Rango, essa pipoca está com pouco açúcar." A criança adora açúcar. Aquela observação intrigou o Rango, que ficou ali pensando. Então era dada a constante de Avogadro para você, 6, 10, 23, para cada mol. Vamos ver o que ele pergunta no item A. Coloquei 2 xícaras de milho na panela e depois que ele estourou, juntei 3 colheres de açúcar para derreter e queimar um pouco. Se cada colher tem mais ou menos 20 gramas de açúcar, quantas moléculas de sacarose, né, eu usei em uma panelada? Gente, questão clássica, tranquila para quem estudou essa parte aí de mol, de cálculo de número de moléculas ou átomos, questão tranquilíssima. Bastava você achar a massa molar da sacarose, dada a fórmula, você pega 12 vezes a massa do carbono, mais 22 vezes a massa do hidrogênio, mais 11 vezes a massa do oxigênio, chegou em 342 gramas por mol. 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose, 342 gramas. 3 colheres de açúcar, está aqui 3 vezes 20 gramas de uma colher, X moléculas. Esse X dá 1,05 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Questão tranquila, né? Esse item A aí tranquilo para quem tem um nível médio aí em química, tá bom? Vamos para o item B? Eu também sei que parte desse açúcar, após caramelizar, se decompõe em água e carbono. Olha lá, água e carbono. Sabe quando você esquece o açúcar na panela? Já aconteceu isso com você? Vira o quê? Vira carbono, né? Vira carbono. O açúcar queimou, parece carvão, né? Se 1% desse açúcar se decompõe dessa forma, quantos gramas de carbono se formaram em cada panelada? Ele falava para você que o açúcar se decompõe em água e carbono. Então você deveria montar essa equação. A sacarose, por aquecimento, né, esse triângulozinho aquecimento, produz o quê? Carbono e água. Balanceando, 12 carbonos aqui, você deveria colocar o 12 aqui. E aqui você tem H22O11, isso dá 11 vezes mais que uma molécula de água. Então são 11 mols de água. Está aqui, ó, a proporção. 1 mol, então, da sacarose produz 12 mol de carbono. Então, 1 mol da sacarose é quanto? 342 gramas. 12 mol de carbono, 12 vezes a massa de 1 mol do carbono, que são 12 gramas. Portanto, 1% desse açúcar colocado, lembrando que 1% está aqui, ó, é 0,01, 1%, 0,01, né? 1 sobre 100. 1% de 60 gramas, que são as 3 colheres de açúcar. Dá o quê? Y gramas de carbono. Fazendo as continhas, 9 fora, aí dá o quê? Aproximadamente 0,25 gramas de carbono formado, né? Então, uma questão aí um pouquinho mais complexa, você deveria ter montado a equação química, mas os cálculos aqui, pelo menos nessa, foram mais simples do que nas outras que você viu até agora. Então, questão 8. Para a sobremesa, os Mita prepararam arroz doce à moda do Joaquim. Dina explicava aos convidados. Um dos segredos da receita era não deitar o açúcar logo no início, porque ele é muito hidrofílico e compete com o amido do arroz pela água. E também porque a elevada pressão osmótica dificulta a entrada de água para o interior dos grãos, não deixando que eles cozinhem de forma uniforme e completa. Como Dina estava a usar uma linguagem muito científica, um dos convidados logo fez 2 perguntas. Quais são as perguntas? São as perguntas para você. Ô Dina, o que significa hidrofílico e como se explica isso no caso do açúcar? Hidrofílico, gente, hidroágua, fílico, afinidade, tem a ver com afinidade. Então, hidrofílico quer dizer que a substância tem grande afinidade por água, tá certo?
E a explicação, né? Por que, que o açúcar é tão hidrofílico, né? Por que, que o açúcar se dissolve tão bem em água, né? Derrete na água facilmente, né? Derrete aí entre aspas, né? Dissolve-se. O açúcar, você deveria lembrar que ele tem vários grupos OH, ele é um poliálcool, tá? Tem vários grupos OH, ó. Álcool tem vários grupos OH, além de conter carbonilas. Aqui, se você até nem lembrasse da carbonila, é o de menos, né? Nós colocamos aqui para você, porque a carbonila também é altamente polar, C-O. A carbonila é o grupo que tem nas cetonas, né? Nos aldeídos, tem também nos ésteres, tá? Então o açúcar é um poliálcool, além de conter carbonilas. Principalmente porque ele é um poliálcool, tem muitos OH, isso facilita a formação de ligação de hidrogênio, a famosa ponte de hidrogênio, ó. Formação de ligação de hidrogênio entre os grupos orgânicos, o OH, na molécula de sacarose, e as moléculas de água. Lembrando que a água também é HOH. Então, OH com OH dá ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é o que explica a elevada interação entre a água e o açúcar. Né? Isso explica, então, o fato do açúcar ser muito hidrofílico. Ok? Questão aí conceitual, questão bonita para você. Item B. Ao fazer o arroz salgado, a gente põe o sal no início e o arroz cozinha de maneira uniforme. Então, essa tal de pressão osmótica não existe no caso do sal. Por quê? Então, está fazendo referência aí à pressão osmótica que tem no caso do arroz doce. Mas no caso do arroz doce, gente, o que você vai lembrar? A quantidade de açúcar é muito maior do que aquela que você coloca de sal no arroz, né? Então a pressão osmótica, ela é proporcional à concentração de partículas dissolvidas. No caso do sal, está aqui para você, ó. Pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração de partículas. No caso do sal, NaCl, sua dissolução forma o íon, o cátion sódio, né? E o ânion cloreto, ambos aquosos. No entanto, o que eu falei para você agora mesmo, a concentração do sal é muito menor no caso do arroz, comparando com o arroz doce. Então, a concentração dos íons é baixa devido à pouca quantidade de sal utilizado no arroz, em comparação à grande quantidade, né? No arroz doce você coloca ali muito mais açúcar, né, do que sal no caso do arroz comum, ok? Então, a pressão osmótica vai ser o quê? Bem menor. Tá? É isso que explica aí esse fato, tá bom? Então voltamos já com mais um bloco.